Olá! Hoje é dia 24 de dezembro e sim, depois de uma semana e meia sem aparecer aqui, eu voltei no Natal, porque, não podia deixar o Natal passar, e vim falar com vocês sobre o que eu andei lendo nesses dias que eu não estava aqui aparecendo para vocês. Bom, para começar eu vou falar sobre os dois livros que eu li. O primeiro foi o Cartas Natalinas à Mãe do Hilke e o segundo foi A Aventura do Pudim de Natal, da Agatha Christie. E esse segundo, na verdade, eu não li o livro inteiro, mas eu li o primeiro conto, que dá nome ao livro, A Aventura do Pudim de Natal, porque eu sabia, eu tava sentindo que eu não ia conseguir ler tudo que eu me propus a ler, então eu achei melhor ler só o primeiro conto. Já que eu também tô com um projeto de ler tudo da Agatha Christie, eu vou voltar nesse livro mesmo depois, então eu li só o primeiro conto. Mas eu quero começar falando sobre o Cartas Natalinas à Mãe do Hilke. E eu gostei bastante desse livro, apesar de eu saber que ele não é um dos melhores do Hilke, nem nada desse tipo. Mas eu gostei bastante, porque são cartas que ele manda ali pra mãe dele desde o ano de 1900 até o ano de 1925. E é muito legal, porque você vê ali um pouco do relacionamento que ele tem com a mãe dele, da forma como eles falam um com o outro. Ele vai contando da vida dele, os lugares onde ele tá em cada ano, sobre o casamento dele, sobre a filha dele. É como se você estivesse ali vendo um pouquinho de como é a vida pessoal dele. E eu achei muito bonito também a forma como ele e a mãe dele se comunicam. Eles escolhem uma hora do dia de Natal específica para ler a carta um do outro, para pensar um no outro. Eu achei muito bonitinho isso, apesar deles não se verem em todos esses natais, que é triste, assim, mas ele sempre mantém esse contato um com o outro. E também, as palavras dele, a forma como ele escreve, são incríveis. Você pode ver o que está acontecendo no mundo quando ele fala, principalmente a questão da guerra, porque a Primeira Guerra acontece nesse meio tempo que ele está mandando essas cartas, são 25 cartas, e algumas delas se referem à guerra, e é muito interessante isso. E eu separei dois trechinhos para ler para vocês. Um, inclusive, de uma carta que ele enviou em 1915, se referindo à questão da guerra, que diz assim: Pois assim como se alternam tempos e contratempos, o coração protegido e misterioso, do mesmo modo palco e ilha divina, é um reduto celeste, onde pode reinar paz, esperança e bem-aventurança, mesmo se o mundo inteiro sucumbe sob o infortúnio e a destruição. Por mais que nossa natureza íntima também compadeça com os contemporâneos padecimentos da terra e ocupe-se com as imensuráveis preocupações disseminadas e espalhadas entre todos os povos, e finalmente sinta-se ameaçada ante a decadência a todo minuto iminente e possível. Apesar disso, sua vivência essencial não consiste no que se lhe atribui e concede. Não é essa carência atual e futura, não é o espanto, a perturbação e o excesso, nem mesmo a ruína pessoal, porém Deus. Porém Deus é a única vivência no cerne, na unidade, na imanência de nossa natureza. Ele arrasa com as palavras totalmente. E o segundo trecho que eu separei, ele fala sobre a posição de adoração do homem a Deus, que ele diz assim: É tão genuíno o mistério festejado nesta noite de adoração do homem piamente ajoelhado. Em sua natureza espiritual, ele é mais grandioso que o homem erguido. O fervoroso ajoelhado, completamente humilde sobre os joelhos, é aquele que perde a noção de seu ambiente em plena introspecção e não saberia dizer o que é grande ou pequeno. Embora em sua inclinação mal tenha a altura de uma criança, mesmo assim ele, o pio de joelhos, não pode ser chamado de pequeno. Com ele desloca-se a escala, pois na medida em que acompanha a potência e a virtude própria dos seus joelhos e assume a posição que lhe corresponde, passa a pertencer ao mundo, no qual o elevado é a profundidade, e como aos nossos olhos, a nossa capacidade de enxergar, o elevado já permanece imponderável. Quem mensuraria a profundidade? Enfim, eu achei muito bom esse livro, as coisas que ele escreve, eu me senti próxima dele
E, assim, foi bem legal. Eu tô muito mais empolgada pra ler os outros trabalhos dele, que eu já estava antes, mas agora eu tô mais ainda, porque eu peguei um gostinho ali. Enfim, pretendo ler logo. Agora falando um pouquinho sobre A Aventura do Pudim de Natal. Como eu expliquei, eu li só o primeiro conto. E, assim, foi muito legal. Eu amo tudo da Agatha Christie, né? Assim, não tem muito o que falar sobre isso, mas eu gostei desse conto. Ele é curto, ele não é um conto muito grande. E é bem legal porque ele mostra bastante o Natal tradicional inglês, né? Nessa história, tem esse filho de um governador de um país, assim, muito poderoso, assim, muito importante. E vai pra Inglaterra levando uma joia antiga da família pra poder fazer algumas coisas nela pra modernizar. Eu não sei direito o que é, eu não entendi muito bem o que eles fazem com a joia, mas ela é uma joia muito antiga que já tava meio com algumas coisas para serem trocadas e ajeitadas, e ele leva isso para Inglaterra para fazer isso porque ele vai se casar. E ele vai dar essa joia de presente, né, pra futura esposa dele. Nisso, ele sai com umas mulheres ali, né, porque era esperado dele já que ele fosse se divertir por aí. E aí, ele deixa essa mulher usar essa joia, que não era para acontecer. E nisso, ela diz, vou ali no banheiro. E ela vai ali no banheiro e some pra sempre com a joia, né, obviamente. E ele tá muito desesperado e ele e o Mr. Jasmond, acho que é Jasmond o nome dele, vai junto com ele, né, que é, sei lá, um cara de negócios de advogado, sei lá o que ele é, que resolve os problemas do garoto, vão atrás do Poirot pedindo ajuda desesperadamente pra ele conseguir recuperar essa joia. E assim, inicialmente o Poirot não quer ir, porque eles querem mandar o Poirot pra esse lugar, que é essa casa dessa família que tem esse Natal tradicional inglês e tudo mais, que é onde eles acreditam que a pessoa que fez esse roubo vai passar o Natal, mas eles não mencionam quem é, né, obviamente. E aí, inicialmente ele não quer ir, mas eles acabam convencendo o Poirot a ir, e ele vai. E aí tem, tipo, você vai acompanhando o Natal dessa família e o Poirot ali, né? Como se fosse um convidado, como se fosse apenas alguém que queria conhecer o Natal inglês, porque o Poirot é belga, né? Pra quem não sabe. E aí vai se desenrolando. Eu achei bem divertida a história, eu achei engraçado alguns momentos, porque além dessa questão, né, de recuperar essa joia, tem também as questões da família em si, que tem ali, um não gosta do outro, a avó tá querendo separar a neta do outro cara com que ela tá saindo e tudo mais, é assim, bem engraçadinho. E você vai seguindo e tentando descobrir quem na verdade ali que tem a ver com esse roubo, né? Porque inicialmente você fica tipo, como assim? Quem? Tem várias pessoas que podem ser, né? Tem várias mulheres jovens, tem ali também outros que poderiam estar ajudando, enfim. E tem uma questão também do pudim de Natal tradicional deles, que, eu não vou contar porque é spoiler, mas tem um rolê ali com o pudim de Natal. Enfim, eu gostei muito desse conto, eu já tinha lido antes, eu sempre gosto de ler, eu acho divertido. A forma como o Poirot arruma ali uma situação pra pegar a pessoa que fez isso é muito engraçado também, e, enfim, é muito legal. Eu recomendo muito a Agatha Christie, sempre. E ainda faltam aí 3 livros da minha TBR de Natal, que eu tinha escolhido, né? Falta O Quebra-Nozes, Um Conto de Natal e O Presente do Meu Grande Amor. Mas apesar de hoje já ser dia 24, eu não vou parar no Natal, eu vou até o final de dezembro, então eu acredito que vai dar tempo sim de ler tudo. Eu já comecei a ler O Quebra-Nozes, e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tô achando. Eu gostei muito dessa edição da Zahar, porque ela vem te falando um pouco sobre essa história antes, né, de começar a história em si, e ela foi inicialmente escrita pelo E.T.A. Hoffman e depois o Alexandre Dumas, ele meio que reescreveu, fazendo algumas alteraçõezinhas quando ele traduziu para o francês. Do alemão para o francês. Essa versão do Alexandre Dumas foi a que mais se popularizou e de onde saiu também o balé do Quebra-Nozes, porque ele pegou a história que na versão do E.T.A. Hoffman é um pouco sombriazinha, o que acontecia bastante na época com os contos de fada também, né, que na época dos irmãos Grimm era uma coisa assim mais sombria. E ele, quando trouxe para o francês, ele tirou um pouco disso, né? Apesar de não ter ficado totalmente livre de qualquer coisa sombria, mas
ele tirou um pouco disso e tornou mesmo uma história para crianças. Essa versão francesa se popularizou bastante e foi de onde o Tchaikovsky tirou a ideia para a música, né, as músicas que ele compôs, e de onde veio o balé. Que eu achei interessante saber que, inicialmente, o balé ele não fez muito sucesso, né? Ele era feito só por crianças e acho que não teve muito sucesso entre as pessoas ali que assistiram. Ele só foi estourar e fazer muito sucesso 50 anos depois, quando o Walt Disney usou, né, as músicas do Tchaikovsky para um filme, né, ali que ele fez ali na Disney. E aí, sim, o balé se popularizou e acabou se tornando tão grande quanto ele é hoje em dia. Eu fiquei chocada porque eu gosto tanto desse balé que não me pareceu... Eu nunca ia imaginar, assim, que não tinha feito sucesso no início, mas não fez. Principalmente porque ele era feito só por crianças, e aí depois disso ele foi feito uma versão com adultos também, que é o que a gente vê até hoje, né, quando o balé é apresentado. E assim, eu tô gostando bastante da história, ela é muito legal, ela é escrita como se estivesse sendo contada realmente por alguém, para crianças, né, pelo Alexandre Dumas para as crianças. E assim, tem várias coisas diferentes do balé, que é a que eu tô acostumada, mas nem tantas coisas assim, algumas coisas diferentes, até porque o balé também ele tem algumas divergências entre si, um de outro, assim, de uma versão para outra. Mas, assim, tá bem legal, eu tô gostando, e enfim, não vou dar muitas impressões agora porque ainda tem muita coisa pra ler, mas eu tô gostando e espero poder voltar aqui depois e contar pra vocês sobre o que eu achei do final e tudo mais. Por enquanto é isso, agora eu vou preparar algumas coisas aqui em casa, né, porque Natal daqui a pouco. Eu tenho também alguns cartões de Natal para fazer que eu ainda não terminei. Então depois eu volto aqui para falar um pouco mais com vocês sobre os livros que eu ainda não terminei. Olá! Eu vim aqui hoje para finalizar o vídeo dessa semana, mas antes de finalizar, eu queria mostrar para vocês quais foram os livros que eu ganhei de presente nesse Natal, e eu ganhei bastante coisa, eu fiquei assim muito feliz, porque eram livros que eu já queria há um tempo. Alguns eu nem tinha na minha lista, mas eu também fiquei muito empolgada quando eu ganhei, e eu espero trazer eles logo aqui pra comentar, né, nos vídeos. Primeiro, eu tenho duas HQs da Miss Marvel. Essa daqui, na verdade eu não tenho a primeira, eu ganhei a segunda e a terceira. Então eu devo ler a primeira talvez na internet, não sei. E depois eu vou ler essa daqui. Essa daqui é a segunda. E essa daqui é a terceira. Elas são bem bonitas. É a primeira HQ que eu tenho da Marvel. Eu, na verdade, só tinha algumas da DC, de heróis e tal. E essa daqui são as primeiras da Marvel que eu tenho. Então, quero muito ler e ver como que é, né? O próximo livro é O Espadachim de Carvão. Eu ouvi muito bem desse livro. O meu pai, ele gosta bastante, inclusive. Então, eu pretendo ler ele logo. Ele é bem fininho, então deve ser fácil, rápido de ler, e aí eu comento com vocês. O próximo livro é A Abadia de Northanger, da Jane Austen. E assim,
Eu amo a Jane Austen, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu amo Jane Austen. E eu queria muito ler esse livro porque eu vi alguns comentários sobre ele, que ele era muito bom e tinha um pouquinho de coisas assim mais fantasiosas, mais de terror e tal. E eu gosto disso e eu sei que a personagem também gosta, a personagem principal desse livro. Então eu já me identifiquei um pouco com ela e já fiquei com muita vontade de ler. Essa edição é linda, é da Martin Claret. Olha, ela tem coisas em vermelho. E assim, eu quero muito ler isso aqui. Eu tô bem empolgada. Outro livro que eu ganhei de Natal foi O Labirinto do Fauno, nessa edição perfeita, linda da Intrínseca, que, meu Deus, tem alto relevo na capa. Eu adoro alto relevo na capa. E é muito lindo, tem algumas ilustrações aqui. E algumas outras. E é assim, é muito bonito mesmo. Eu já vi o filme há muito tempo atrás, quando eu era pequena. Vi várias vezes, mas vi a primeira vez quando eu era pequena e eu gosto bastante, apesar de que eu tinha um pouquinho de medo. Mas eu sempre gostei desse filme, então eu quero muito saber como que ficou, né, isso no livro. O próximo livro que eu vou mostrar é A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. E eu não sei se eu já falei aqui nos vídeos também, mas eu gosto muito da Shirley Jackson. É uma das minhas escritoras preferidas. Eu já li esse livro aqui no e-book, mas eu queria muito a versão física, porque eu gosto muito mesmo. E, enfim, fizeram uma série na Netflix e eu gostei demais, apesar de não ter a ver com a história. A casa que eles mostram na série tem inspiração nesse livro, mas a história é totalmente diferente. Mas mesmo assim eu gosto bastante da série e gosto muito desse livro, ele é muito bom. E eu pretendo fazer algumas anotações e falar mais detalhadamente sobre ele depois. O próximo livro é O Sempre Vivemos no Castelo, também da Shirley Jackson. E eu também li esse livro no e-book e queria muito a versão física porque eu também amei demais. A história é muito legal. É sobre essas duas irmãs que elas vivem, né, nessa casa que é meio que um castelo, meio excluídas da sociedade. As pessoas não gostam muito delas por causa de algumas coisas que aconteceram no passado. Mas eu não vou falar sobre ele agora porque eu também pretendo fazer algumas anotações para falar mais detalhadamente, que nem eu pretendo fazer com a Assombração na Casa da Colina. E assim, é muito bom. Shirley Jackson é perfeita. Eu recomendo ela pra todo mundo que gosta de terror e coisas mais sombrias, assim, principalmente voltadas para o ser humano, para a maldade do ser humano. O próximo livro que eu vou mostrar é O Fantasma da Ópera, nessa edição maravilhosa comentada da Clássicos da Zahar. E assim, eu queria muito ler esse livro, porque eu ouvi falar dele bastante, desde sempre, por causa da ópera e tudo mais, mas recentemente eu comecei a ver alguns reviews, algumas pessoas falando mais sobre a história, e eu fiquei bem curiosa para saber como que é a história do livro. Eu já ouvi falar também que as pessoas gostam muito ou detestam, mas eu espero gostar muito porque eu tô botando altas expectativas nesse livro. E o último livro que eu vou mostrar é esse aqui, nessa edição linda da Dark Side, que é o Seres Mágicos e Histórias Sombrias. Ele é uma coletânea de contos que foi organizada pelo Neil Gaiman e pelo Al Sarrantoni, acho que é assim que fala o nome dele. E assim, ele é muito bonito. Aqui, esse é o índice. Ele é muito bonito e ele tem alguns nomes, assim, bem interessantes de autores que eu já li algumas coisas, de autores que eu já ouvi falar. E são todos com criaturas mágicas ou terror. Então, assim, eu quero muito ler isso daqui porque eu gosto muito disso. E, enfim, eu gosto muito de contos também. Então, empolgadíssima. Bom, esses foram os livros, né, que eu ganhei nesse Natal, que eu quero muito ler, já quero trazer pra vocês, já quero falar sobre eles, mas vou deixar isso para um próximo vídeo. E eu espero que vocês também tenham ganhado livros de Natal ou comprado livros pra vocês mesmos. É sempre um bom presente. Eu compro muito livros pra mim mesma de presente sempre. Então, assim, espero que vocês tenham tido um Natal muito bom. Eu tive um Natal ótimo. E, enfim, já espero ansiosamente pro do ano que vem. Até a próxima semana. Tchau!